Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. No dia 1º de maio de 2013, a Consolidação das Leis do Trabalho completa 70 anos de existência. Serão realizados seminários, palestras e entrevistas coletivas em comemoração à data. A CLT ganha a cada dia mais efetividade, tornando-se uma das principais contribuições do nosso ordenamento jurídico para elevar a um patamar civilizatório mínimo as relações de trabalho no Brasil. Para falar sobre essas atividades e a data, o Rádio Opinião de hoje recebe o senhor Manuel Lopes Veloso Sobrinho, juiz titular da Vara do Trabalho de Barreirinhas e juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Você pode participar através do telefone 3272-8106 ou então o nosso perfil no Facebook, Rádio Universidade FM 106,9 Oficial. Um bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite, né? E ter vindo aqui para esclarecer algumas coisas relacionadas à CLT, que completa 70 anos agora, né? E o que vai ser realizado, né, para que os direitos trabalhistas sejam ainda mais respeitados daqui para frente. Essa campanha, ela está envolvendo toda a Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho coordena essa campanha em Brasília, mas todos os tribunais, todos os estados estão voltados para divulgar a CLT, divulgar a importância da CLT. Principalmente a razão do 1º de maio. Há muito tempo atrás, a origem dessa festa do 1º de maio, na verdade, foi dramático, porque os trabalhadores se reuniram para defender os seus direitos à época, trabalhavam mais de 13, 15 horas, na década de 40, né? Muito mais, 1886, 1840. Quando então os trabalhadores lutavam por melhorias, diminuir o tempo de serviço. Então, exatamente nessa época, a origem do 1º de maio, que em razão dessas batalhas, muitos trabalhadores morreram. Hoje, felizmente, os trabalhadores se reúnem para festejar o 1º de maio, mas continua ainda a luta por melhorias. Nós podemos dizer que a CLT, pelos 70 anos, está velha, mas o meu entendimento, o nosso entendimento da Justiça do Trabalho é exatamente o contrário. Nós vamos dizer que ela está na melhor idade, né? Que hoje está na moda dizer que está na melhor idade, mas eu digo mais, digo que a CLT, ela merece cada vez mais renascer, porque é uma lei importantíssima para o Brasil. A origem da CLT, ela foi marcada por uma situação de tensão que nós podemos dizer que ela continua. Na época, os trabalhadores eram tratados como coisa. Eles eram super explorados. Quer dizer, não havia nenhuma limitação de jornada de trabalho, não havia nenhuma limitação de tempo, de descanso. E a CLT veio à época exatamente para mostrar para os proprietários, para os empregadores, que existem limitações. O homem não é coisa, o homem é um ser humano. E nós podemos dizer que essa situação ainda perdura, de certa forma ainda perdura. Então, por isso é que nós dizemos, nós defendemos que a CLT continua a ser uma lei atual. A gente está vendo aí, a gente está no meio, né, de uma greve dos professores, e tem algumas movimentações, né, para se regularizar ou, enfim, controlar mais esse poder de greve em certas atividades, como a Polícia Militar. Eu queria que o senhor fizesse um comentário, né, sobre essas considerações, né, sobre esse controle em certas atividades, certas profissões. Uma das lutas atuais do direito coletivo, do direito dos sindicatos, digamos assim, é a valorização dos sindicatos, da representação, da legitimidade. Ela está voltada, tem fundamento na resolução 151 da CLT, que diz que os sindicatos, inclusive de servidores públicos, né, seja da União, dos estados, dos municípios, têm essa legitimidade, têm o direito de reivindicar, de se reunir, inclusive de propor acordos coletivos com a União, com os estados, com os municípios. Então é legítima a luta, tanto dos trabalhadores da área comum, como trabalhadores também da área pública. Nós estamos conversando com o senhor Manuel Lopes Veloso Sobrinho, juiz titular da Vara de Trabalho de Barreirinhas e juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, que nos fala sobre os 70 anos da CLT. Acho que a gente tem alguma participação do ouvinte, acabaram de ligar. Pode falar. Sim, o Maia na Areinha, ele sofreu uma lesão na coluna e ele quer saber por que uma lentidão nos processos trabalhistas que são engavetados.
É uma crítica bastante importante, até uma oportunidade de nós explicarmos. Existe também uma campanha de Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, de valorização das condições de trabalho, do ambiente de trabalho, chamado trabalho seguro. E é voltado exatamente para proteger o trabalhador contra esses acidentes de trabalho. Existe uma campanha muito forte hoje. Nós podemos dizer, por exemplo, que por ano no Brasil, em razão de acidentes de trabalho, morrem mais de 3.000 trabalhadores. Isso equivale a dizer o Empire State Building, o tempo das Torres Gêmeas, quando foram derrubados, né, no ato de terrorismo, morreram mais de 3.000 pessoas. Então, todo ano no Brasil caem 2 Torres Gêmeas só com acidente de trabalho. E a Justiça do Trabalho é extremamente preocupada com isso. Existe uma ordem, tanto do Tribunal Superior do Trabalho como do Tribunal Regional do Trabalho, dá prioridade nos julgamentos de ações de acidente de trabalho. E ela é bastante efetiva nesses casos, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Nós, recentemente, inclusive, fizemos uma campanha aqui ampla e, inclusive, na semana passada também, nós tivemos no tribunal um seminário a respeito disso. Visitamos, inclusive, obras, levando ao conhecimento dos trabalhadores, dos empresários, as obrigações e preocupações com o trabalhador. Na revista Veja desta semana tem uma entrevista com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, né, o ministro Carlos Alberto Reis de Pádua, que ele faz uma pequena crítica aqui à CLT, e ele diz o seguinte, que ela tem o pecado comum a quase toda a nossa legislação de ser muito detalhista. Isso fossiliza a legislação e limita o âmbito de negociação. Quais os comentários que o senhor tem a fazer sobre essa consideração do presidente do Tribunal Superior do Trabalho? Mas, sem dúvida nenhuma, a lei, até pelo fato de as relações humanas serem dinâmicas, elas sempre precisam ser atualizadas. A CLT também não é diferente, ela precisa ser atualizada. Mas o que é importante lembrar também é que a CLT, na verdade, ela funciona como o que se usava na época para proteger copos de cristais, por exemplo, a gente colocava algodão. Na época, algodão para que os cristais não quebrassem. Então a CLT continua sendo esse algodão entre os cristais, e aqui digamos que os cristais sejam os trabalhadores e os empregadores. E essa forma de lidar com esses conflitos é que valoriza ainda mais a CLT. E também nós podemos dizer que a obrigação de atualizar a legislação, ela é naturalmente direcionada e tem origem no Poder Legislativo, né, nos deputados federais que fazem as leis, principalmente. No Rádio Opinião de hoje recebemos o senhor Manuel Lopes Veloso Sobrinho, juiz titular da Vara do Trabalho de Barreirinhas e juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, que falou sobre os 70 anos da CLT. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, suas considerações finais, por favor. Bem, eu queria deixar aqui, reforçar a importância da CLT, que ela é cada vez mais importante para a dignidade do trabalhador. Inclusive em razão da CLT, que hoje muitas leis foram criadas, como de valorização da cidadania, o valor social da propriedade, tudo isso tem origem na CLT. Na época que ela foi criada, existia exatamente essa tensão entre o valor do trabalho, o trabalho como patrimônio, como o empregador é o dono do trabalho, inclusive do homem, do seu corpo. E a partir da CLT, o valor do trabalho começou a ser identificado como cidadão relacionado à própria pessoa humana, o valor da pessoa humana, da dignidade humana. E trabalho é exatamente isso, certo?